Fábio Carilli já está falando com os repórteres. Vamos ver e ouvir então no microfone Fox Sports o técnico do Corinthians, Carilli. Falando que não tem culpados, o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu a classificação para o Inter de Porto Alegre. As duas equipes com oportunidade de finalizar, de fazer gol. O segundo tempo tomamos o gol de uma bola que voltou do escanteio. Segunda bola que o Nico bateu forte para dentro da área e pegou no pé do Fagner, ele acabou entrando. Depois fiz uma substituição para deixar o time mais ofensivo e ficou. Depois que o Marquinhos entrou, criamos 3 ou 4 possibilidades de fazer o gol e não fizemos. Aí a partida acabou indo para os pênaltis. Pênalti a gente sabe como que é, né? Mas quero parabenizar o grupo pela dedicação de todos esses dias, de todo esse tempo até hoje. E agora é ruim, é triste a gente perder uma classificação dentro de casa, mas a gente sabe que domingo tem outra. Amanhã é outro dia, levantar a cabeça para a gente fazer um grande jogo no domingo. Boa noite, Fábio. Me permita fazer duas questões. A segunda eu prometo que é bem curtinha. A primeira é que carga negativa, emocional, a eliminação de hoje já leva para domingo, embora você tenha uma vantagem maior, mas são jogos de mata-mata muito próximos, né? E domingo você já tem o São Paulo. E a segunda é por que o Rodriguinho não bateu um pênalti, ou um jogador mais experiente não bateu o pênalti no lugar do Arana nas alternadas, por favor. O ambiente no vestiário ali era de muita chateação, mas os jogadores mais velhos e nós da comissão já dizendo que faz parte do futebol. Ninguém quer desclassificar, com certeza todo mundo trabalha para passando de fase, infelizmente não aconteceu. E o próprio os jogadores mais experientes também já puxou isso, já falando que não tem culpados. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu a classificação para o Inter de Porto Alegre. Amanhã ainda vai estar um pouquinho de cabeça cheia, mas sexta-feira a gente tem que estar cabeça limpa já para a preparação para o jogo de domingo contra o São Paulo. E a questão do Rodriguinho, eu conversei com ele, tive a ideia de trazer ele um pouquinho para trás para colocar o Jadson por dentro, mas a gente viu que ele estava sofrendo um pouquinho ali, mas a gente procurou manter ele dentro do jogo. E depois ali ele não se sentiu confiante para fazer, né? E faz parte, a gente tem que escutar o atleta também, e por isso que a gente decidiu pela ida do Arana. Carilli, eu queria saber se você identificou o que aconteceu no segundo tempo, porque o time teve oportunidades de matar a partida, né? Claro, natural de jogo, você às vezes faz, às vezes não. Mas o que aconteceu no segundo tempo que permitiu o crescimento do Internacional, chegar ao empate, porque depois o Corinthians voltou a ter o volume de jogo, né? Depois de tomar o primeiro gol. Sim, foi logo em seguida da substituição que nós fizemos do Cleiton, e a ideia era deixar o time mais ofensivo, que a gente sentiu que o Romero ali cansou de dar mais gás ali pelo lado, e o Inter encurralou e a gente não conseguiu sair, errando alguns passes na saída de bola ali. Depois que tomamos o gol, tornamos a equipe mais ofensiva ainda, abrindo Marquinhos e Cleiton dos lados e trazendo o Jadson por dentro, tirando o Gabriel. E aconteceu o que a gente previa mesmo, as coisas aconteceram da gente criar oportunidades de fazer gol, mas infelizmente não fizemos e acabou indo para os pênaltis. Fábio, aqui na ponta. Durante a semana, depois do jogo contra o São Paulo, se eu estiver enganada, você falou sobre recuperar alguns jogadores, né? Não é nem individualizando a eliminação hoje, mas o Marquinhos Gabriel é um jogador que você tem dado oportunidades, inclusive colocou ele entre os batedores ali, entre os 5 primeiros. Para você, particularmente, de qual forma você pretende ainda recuperar esse jogador? Como que você vai passar, que conversa que você tem com ele agora, depois desse pênalti perdido, com essa retomada dele dentro do Corinthians? Sim, ele perdeu o pênalti, é um jogador que eu acredito muito, que tem muita qualidade, mas os minutos que ele ficou em campo, ele foi muito positivo. As jogadas saíram por lá, ele finalizou uma bola, a gente cresceu na partida pelo lado direito, e isso que eu sei que é o Marquinhos, esse potencial de ter 1 contra 1, de ser um armador também, de ser um finalizador. E o pênalti é um detalhe que infelizmente, um tem que ficar fora, e nessa noite acabou ficando o Corinthians. Carilli, boa noite. Início de carreira, você está fazendo uma carreira que vem recebendo elogios. Dá para dizer que nesse início de carreira é o momento mais difícil de vestiário que você tem, porque vem uma eliminação de uma competição importante? E uma segunda pergunta é, em função de tudo que você respondeu, dá para simplificar o porquê o Corinthians sai daqui hoje eliminado da Copa do Brasil? Sim, é o momento mais difícil da minha carreira, com certeza. Carreira também de 3, 4 meses, né? Muito curta.
mas muito satisfeito com tudo que está acontecendo, pela entrega, determinação e entendimento dos jogadores da ideia de jogo. E a segunda pergunta mesmo, Garrafa, desculpa. Empatamos o jogo onde, até antes do jogo do São Paulo, tinha sido o melhor jogo fora de casa que foi em Porto Alegre. Viemos aqui com a proposta de marcar lá em cima e fizemos isso no início. Fizemos o gol logo e logo em seguida tivemos possibilidade de aumentar o placar com o Romero. Não aconteceu, pois o Inter cresceu no jogo e a gente se perdeu um pouquinho na questão de encaixar no marcação. Voltamos para o segundo tempo e a gente ainda teve dificuldade no começo, mesmo assim ainda tendo alguns contra-ataques, errando o último passe para chegar no gol do Marcelo. E depois que a gente tomou o gol, eu tornei a equipe mais ofensiva, sim. Era uma ideia e aconteceu em cima das oportunidades que nós tivemos. Em cima dessa resposta, Fábio, o Valdívia, na saída de campo, ele falou o seguinte: o Inter veio para fazer um gol. Independente se tivesse tomado um gol ou não, teria que fazer um gol, porque já saiu perdendo, né? O 0-0 classificaria o Corinthians. Essa era a proposta de jogo deles. Pensando agora para trás, você acha que o Corinthians, saindo com 1-0, né? Estava tudo pendendo para o lado do Corinthians, veio para o jogo com a proposta correta, ou você, repensando, poderia mudar algo? Não, o Corinthians tem uma ideia de jogo, Marco. O Corinthians tem uma ideia de jogo e a gente não pode mudar, porque se as coisas não dão certo em cima daquilo que você treina, imagina as coisas em cima daquilo que você não treina. Então, eu não gosto de fazer nada que eu não treino. O time sabe muito bem o que tem que fazer com bola e sem bola, e está sendo feito. É um mês de muitas decisões, a gente sabia disso. Um pouquinho de desgaste também, o Inter com um dia a mais de recuperação do que a gente, eles jogaram no sábado, né? A gente sabia de todas essas dificuldades, é um jogo grande e a gente teve possibilidade de ganhar durante o jogo, né? Depois, numa bola parada ali, uma felicidade do Inter, eles acabaram empatando e foi para os pênaltis. Carilli, tudo bem? Eu queria te perguntar justamente sobre os gols perdidos, principalmente os do primeiro tempo, quando o Corinthians tinha o jogo na mão. Num jogo tão decisivo, eliminatório, você acha que faltou matar o jogo, faltou ser mais incisivo, faltou decidir a partida quando o Corinthians tinha o jogo na mão? Jogo grande, que é sempre Corinthians e Inter, jogo decisivo, apareceu, tem que fazer, né? E a gente criou as oportunidades, o time trabalhou para isso, conseguiu girar a bola como a gente imaginava que tinha que ser de um lado e terminando principalmente pelo lado esquerdo, chegando na área do adversário. Faltou matar. É uma questão que a gente já estava melhorando, até no jogo contra o São Paulo e outros jogos a gente chegando com mais perigo no gol do adversário. Hoje voltamos a chegar e a gente está tendo que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade para fazer os gols em cima das oportunidades que estão aparecendo. Carilli, agora já focando na partida do final de semana, né, Campeonato Paulista, a vida do Corinthians segue. Como que você vai fazer para juntar os cacos, até porque, como você disse, é um treinador que passa pelo momento mais difícil desde o início da sua carreira, e focar nesse jogo contra o São Paulo, né? Imagino que o trabalho vai ser muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? A gente tem que aprender rápido, não só eu como os jogadores, a gente tem que saber, faz parte. A primeira coisa que eu falei ali dos jogadores que perderam o pênalti, 2 garotos, Maicon e Arana, nós erramos, não foi ele. O Corinthians perdeu, o Corinthians saiu da Copa do Brasil, não foi eles que saíram. Mas é isso, é o que eu falei, amanhã ainda é normal, está todo mundo um pouquinho cabisbaixo. A gente está sem perder aí, acho que foi para 9 jogos hoje, a gente tem uma consistência legal, com uma vantagem grande para domingo, mas sexta-feira a gente já tem que estar com a cabeça boa para fazer um ótimo jogo no domingo e conseguir passar para a final do Campeonato Paulista. Obrigado, gente. Obrigado, cara. O técnico Fábio Carilli, então, conversando com a imprensa aqui na Arena do Corinthians, sendo bastante sincero, né, Pascoal? Falando aí da tristeza, da chateação, mas sabendo da importância do jogo que tem no final de semana da semifinal do Campeonato Paulista. Mas até chegar na semifinal do Campeonato Paulista, ele vai ter que enfrentar esses problemas psicológicos do time do Corinthians, né? A vantagem contra o São Paulo é melhor do que a vantagem que o Corinthians tinha contra o Internacional? Claro que é. O 0-0 era a única vantagem que o Corinthians tinha. O 1-1 dava ao Internacional a possibilidade de ir aos pênaltis, como deu, e o Internacional se classificou.
qualquer outro placar, né, de empate em 2-2, 3-3, daria o Internacional ou a vitória do Clube Gaúcho. Então o Corinthians não soube aproveitar as possibilidades. Esse último lance do Cleiton, cara a cara com o goleiro, que ele deu um bico para cima, é um negócio que chama atenção. Dentro da área. Não, cara a cara com o goleiro. Foi a melhor oportunidade do Corinthians. Você vai a cabeçada do Rodriguinho, que passou perto, mas